as nossas convidadas, as palestrantes, as companheiras da Casa da Amizade, boa noite. É com imensa alegria e satisfação que abrimos as portas da Casa da Amizade de Mirandópolis para recebê-las. A nossa noite está muito especial. Nossas palestrantes, Lucila Bistata de Paula, ela é articuladora da saúde da mulher da nossa região de Araçatuba. E a Gabriela Santos, estudante de medicina da Liga de Ginecologia. A importância. Contamos ainda com a instrutora de Pilates, a fisioterapeuta Stefane Moreira, que fará o exercício conosco ainda hoje, tá? E aproveitando a ocasião, quero contar a vocês um pouquinho sobre as ACAs de todo o território. As Casas da Amizade no Brasil desempenham um papel fundamental no apoio a projetos sociais e humanitários, especialmente em parceria com os Rotary Clubs. Criadas para fortalecer ações sociais, as Casas da Amizade são formadas principalmente por cônjuges de rotarianos e ou voluntários comprometidas com o bem-estar da comunidade. Elas realizam atividades voltadas para a educação, saúde, assistência a comunidades carentes e apoio a instituições como creches, lares de idosos e hospitais. O voluntariado é a essência das Casas da Amizade, promovendo a solidariedade e o engajamento social de forma contínua. Muitas desenvolvem campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, materiais escolares, além de outros eventos beneficentes para financiar ações assistenciais. Além da assistência social, elas promovem a união entre famílias rotarianas e a comunidade, fortalecendo laços de amizade e colaboração. Representam um modelo de como pequenas ações organizadas podem gerar grandes transformações locais. Ao entrar para uma Casa da Amizade, vocês não apenas contribuem com a comunidade, mas também ganham uma família de amigas, um espaço de aprendizado e crescimento pessoal. Se você deseja impactar vidas, se quer fazer a diferença, se busca um propósito maior, as portas estão abertas para você. Juntas, podemos ir ainda mais longe. Agora, chegamos ao ápice da nossa noite. A mulher é a espinha dorsal da sociedade, sustentando lares, carreiras e sonhos, com a maestria de quem equilibra múltiplos papéis. Sua força move o mundo. Sua sensibilidade transforma realidades e sua determinação constrói caminhos para o futuro. Mas antes de ser mãe, filha, esposa, profissional ou qualquer outro papel que exerça, a mulher é, acima de tudo, ela mesma. E é nessa consciência que reside sua maior responsabilidade: cuidar de si, respeitar seus limites, preservar sua saúde física e emocional, priorizar seu bem-estar. Não é egoísmo, é necessidade. Uma mulher que se cuida irradia amor, inspira e lidera pelo exemplo. Que cada mulher se reconheça como protagonista de sua própria história, lembrando que seu valor não está apenas no que faz pelos outros, mas principalmente no que faz por si mesma. Chamo neste momento a palestrante Gabriela Santos. Obrigada. Boa noite. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o destino de ser mulher. Clarice Lispector escreveu no livro dela, A Hora da Estrela, que o destino de ser mulher é ser mulher. Macabeia, que é a protagonista desse livro, de protagonista ela nunca teve nada. Sempre foi uma moça muito simples, que nunca deu a devida importância a si mesma. Ela nunca se priorizou na vida. Passou sempre despercebido, nunca foi uma heroína. Entretanto, que não seremos como Macabeia, que nos devemos à nossa devida atenção. Quantas de nós já não se sentimos como Macabeia, não pertencentes ao mundo, que apesar de nos cobrar tanto, de nos dar tanta responsabilidade, não nos dá a devida atenção que merecemos? O trabalho das mulheres é como os bastidores de um espetáculo enorme. A gente cuida da casa, da família, conciliamos o trabalho com a vida social, com a vida pessoal, tudo isso sem que os outros vejam. Cuidamos dos outros e principalmente de nós mesmas, mas não deixamos de ser invisíveis a alguns olhos. A saúde da mulher, ela se baseia em vários ciclos durante a nossa vida. Mas na vida adulta, a mulher precisa ter o dobro desses cuidados. Principalmente que a mulher não envelhece da mesma forma que os homens, como algumas de nós já percebemos. Nós envelhecemos de um jeito diferente. Gostaria de lembrar a vocês sobre o Papa Nicolau,
que é essencial fazer a cada 3 anos para a prevenção do câncer de colo de útero, sobre a mamografia, realizada a cada 2 anos para a prevenção do câncer de mama. Eu gostaria de dar ênfase hoje no exercício físico. Muitas mulheres não têm a noção do que a musculação pode fazer por nós, independente da faixa etária, tanto das mais novas até as mais de idade. Não tem idade para começar a musculação. Ela previne os sintomas da osteoporose, os sintomas da menopausa, sintomas cardiovasculares. Só tem benefícios a trazer a musculação. Ela, junto com a alimentação e a saúde mental, prioriza principalmente a qualidade de vida da mulher. A história de Macabeia é muito triste mesmo. Eu não gostaria que ninguém aqui saísse sem se dar a devida importância, sem perceber que nós somos protagonistas de nossas vidas. Que não nos esquecemos de dar essa atenção. Se não cuidarmos de nós mesmas, quem que cuidaria? Ninguém cuidou de Macabeia, nem ela mesma cuidou dela. Ser mulher vai além do que possamos falar. Precisa sentir na pele, no dia a dia, o que é ser mulher. Acho que todas aqui conseguem entender quando eu digo isso. Não dá para explicar só com palavras. O destino de ser mulher, então, é o que ela decide. Ninguém pode decidir isso por nós. Muito obrigada. Você foi amigo? Já cansei só de falar, de escutar essas duas que quer ser mulher. Quem que já lavou roupa hoje? Quem que já arrumou casa? Quem que levou neto ou filho para a escola? Quem que virou Uber? Tem uma cara já que eu sou Uber. E quem que trabalha, né, dentro lá das questões, para além da casa, mas que trabalha fora de casa também. A gente olha para a questão de ser mulher e a gente pensa assim, como é que é cuidar de nós, visto que o tempo todo a gente foi programada para cuidar do outro, não é isso? A gente é programada durante a infância que nós temos que crescer, ser mãe e criar, e cuidar do marido e cuidar dos filhos. A gente é programada que tem que cuidar da casa. Quando a gente entra em algum trabalho, a gente é programada que tem que cuidar e tem que suprir, tem que ser melhor que o homem, porque senão a gente não vai ganhar o mesmo tanto que o homem. Não é bem assim? E cansa demais. Quando a Gabi fala de nos olhar, de acreditar nas mulheres que somos, é exatamente isso. É entender, se a gente pensar de que nós somos muito mais capazes do que imaginamos, acabou para os homens. Desculpa, colega, mas acabou para vocês. Se a gente de fato acreditar naquilo que nós somos capazes de fazer. E aí eu digo para vocês aqui, hoje vamos aprender ciclos diferentes da vida da mulher. Porque a mulher não é só aquela que está na fase reprodutiva, mas ela é também, né, a criança. O que é que nós estamos fazendo com as meninas de hoje em dia na criação delas? Esses dias em casa, eu lembro que eu tenho 2 meninos. Minha mãe virou, a gente conversando, o meu pequenininho de 4 anos falou que adora rosa. Minha mãe falou, isso não é coisa de menino. Eu falei, mas quem disse? O outro mais velho de 9 anos, chorando, minha mãe falou, menino não chora. Mas quem é que falou isso? Então as mulheres foram programadas a criar homens com pouco entendimento do sexo feminino, concorda? E aí a gente cobra às vezes os maridos, mas eles não têm nem noção do que a gente gosta, que ciclo de vida que nós estamos, se eu tô melhor ou pior. E aí eu quero dizer para vocês que nós temos ciclos, e esses ciclos são esses. Então eu tenho lá na infância de 0 a 12 anos, então relação sexual até 14 anos é crime, mas a gente está deixando isso tão natural que nós estamos tendo meninas de 12, 13, 14 anos grávida e achando que está tudo normal. Então tá lá, de 0 a 12 é infância, até 14 anos a gente precisa cuidar das nossas meninas, porque ter relação sexual nessa faixa etária é crime. E se ela tem relação com a mesma faixa etária, quem responde é os pais. Então a gente não pode deixar algumas questões se tornarem normais. Adolescente, de 13 a 19, como é que tá a vacinação dessa molecada? Eu falo que quando a gente é criança, a gente pega pela mão, arrasta e vai lá na unidade e vacina o que precisa vacinar. A cobertura vacinal de HPV é uma das mais baixas que a proteção do câncer de colo de útero para a mulher. O homem às vezes tem HPV, mas ele não desenvolve a doença. A mulher não, ela desenvolve o câncer quando ela adquire o HPV. Idade adulta jovem ou idade do Senhor Jesus, né? Que acham que a gente tem que ter resposta para tudo, a gente está naquele período que tudo tem que decidir, é o que eu quero fazer quando crescer, é o primeiro emprego, se eu quero casar ou não quero casar, se eu quero ter filho ou não quero ter filho. E aí é tantas decisões que envolvem essa faixa etária que faz com que a gente esqueça de quem eu sou para manejar aquilo que o outro quer que eu seja. Então, o que é que o outro quer que eu me transforme? Meia-idade. Quem está na meia-idade? Nunca me senti tão bem, apesar de depender disso agora. Senhor, fui fazer 41 anos, acordei no outro dia, não enxergava mais nem o relógio. Mas nunca me senti tão bem.
Porque a segurança que essa idade proporciona, a partir dessa faixa etária, ela é tão libertadora, e a gente vai conversar disso um pouquinho hoje. Às vezes eu olho pra mim e já não me incomoda mais, se de repente eu tenho uma gordurinha a mais, se eu tenho, né, um cabelo, antes eu ficava assim, nossa, o cabelo da Ana é tão lindo, o meu é tão pouquinho, por que eu não tenho tanto cabelo assim? Hoje não me incomoda mais, porque eu entendi, né, que a maturidade, ela vem com a aceitação daquilo que a gente é. E é muito mais importante aquilo que a gente tem dentro de nós, e a valorização que nós damos para isso, do que aquilo que eu carrego no exterior, apesar de ter mulheres muito lindas aqui hoje, viu? Parabéns. Idade avançada. Ninguém hoje, né? Não tem. Ah, duvido, tudo é pra ir na frente da fila, né? Com certeza. Com certeza. Eu chego no lugar, eu olho assim, eu falo, gente, tá melhor que eu e tá querendo ir na fila de preferencial. Né, levantou, então assim, são esses os nossos ciclos de vida. O que acontece? Quando a gente não conhece os ciclos, a gente sai atropelando. E o universo exige isso da gente, uma maturidade. Quem já escutou que menina amadurece mais rápido que menino? Ah lá, tá vendo? A carinha de bebê ali já levantou a mão. Não é? Então, por que isso? Porque a gente exige tanto das meninas, e essa exigência começa lá na infância. E o que nós temos para falar de cada coisa? A gente está prestando atenção nas nossas crianças? E aí, gente, eu não quero falar da questão do concordar ou não com a vacinação, do concordar ou não com o acompanhamento, a puericultura. Eu quero dizer da importância que esses processos têm no desenvolvimento infantil. Quando a gente depende da atenção primária, do Sistema Único de Saúde, a gente precisa pensar que às vezes nem sempre eles vão nos buscar em casa para nos levar para dentro dos serviços, apesar de ser um dos papéis deles. Então, na maioria das vezes, hoje as vovós vão lembrar as mães, né, por conta dos netos, as mães que estão aqui vão pensar a respeito disso. Quando esse bebê nasce, né, quando eu preciso acompanhá-lo, né, ele tem que ter um acompanhamento. E eu entendo que tem sogra muito maravilhosa, tem mães, avós muito maravilhosas, mas não detém de todo o conhecimento, principalmente conhecimento que envolve aí o desenvolvimento do bebê. Vocês percebem o quanto está crescendo em relação à questão do TDAH, do TEA. Então, assim, são coisas que estão crescendo muito, e aí a gente se pergunta por quê? Será que a gente está fazendo mais diagnóstico? Será que a gente está pouco permissivo? E aí, quando eu falo isso, é assim, será que se eu tivesse trazido meu filho aqui, meu filho estaria sentadinho na cadeira? Se ele não tivesse com o celular na mão, com certeza não. Isso não quer dizer que ele seja, né, que ele tenha algum diagnóstico diferencial. Mas como é que eu vou saber? A hora que eu levo ele para o atendimento médico, a hora que eu faço acompanhamento de puericultura. Então, nessa faixa etária, é uma faixa etária onde eu preciso me preocupar com a questão da alimentação da criança. O que é mais fácil? Para quem trabalha fora? Bastante gente. O que é mais fácil? Eu comprar aquilo que eu abro, ou eu comprar aquilo que eu tenho que descascar, que eu tenho que confeccionar, ferver, ou assar? É muito mais fácil fornecer para as crianças aquilo que está mais fácil para mim também. Então, quando a gente olha para a despensa de casa e a gente vê pacotes e pacotes de bolacha, pacotes e pacotes de salgadinho, não é meu filho que vai no mercado comprar, sou eu. E eu digo por quê? Porque é muito difícil. Se eu já acordo 6 horas da manhã para arrumar para a escola, para deixar a casa organizada, para me arrumar para ir trabalhar, eu vou ter tempo, às vezes, de fazer uma lancheira para ele adequada? Descascar uma laranja, deixar a laranja lá na lancheira dele, assar, às vezes, um pãozinho de queijo, ou fazer algum sanduíche. Então, é mais fácil eu abrir o armário e colocar dentro da lancheira um salgadinho, uma bolacha, um suco industrializado. Só que aí o que acontece? A hora que essa criança chega nessa faixa etária, os hábitos dele já estão tão enraizados, a gente vira e depois fala assim, mas esse adolescente, ele não come qualquer coisa, ele é nojento. Não, porque ele viveu a vida infantil dele provando daquilo que era saboroso. Quer o quê? Então é difícil criar a molecada com maus hábitos e depois achar que na idade de adolescente dele, eles vão fazer boas escolhas. Não vão. E aí vai ser uma guerra. Porque aí, neste momento, eu também vou estar brigando com o quê? Com a balança. Quanto a gente está observando de adolescentes sobrepeso, com maus hábitos alimentares, sem vontade de praticar atividade física. Mas eu pratico? Qual é o reflexo da minha falta de autocuidado para com a minha filha? Eu tenho uma sobrinha. Será que se ela me vê praticando atividade física, comendo coisas adequadas, será que isso também não vai estimular nesse período? Eu vim falando para as meninas que meu primeiro filho tem 9 anos e o meu segundo filho tem 4. Que o primeiro eu tenho até dó dele, coitado.
Eu falo assim, meio-dia em casa, meio-dia ele tá em casa. E aí, o mais novo é um terror da madrugada, não tem limite. Porque eu entendi naquele momento que o primeiro precisava de regras. Porque eu entendi, que eu li em algum lugar, ou alguém me falou, que o primeiro, quando a gente falava da questão emocional, que ele precisava ter o autocontrole. Então, que na hora de dormir eu tinha que ir lá, deixar ele no quarto, ele ia chorar um pouquinho, mas ele tinha que se autorregular. E aí ele tinha que parar de chorar sozinho. E foi assim que eu criei meu primeiro filho. Eu errei? Nem sei. Mas o meu segundo eu fiz diferente. Então, assim, o que a gente vai fazendo, né, é sempre buscando acertar. Mas hoje a vida da mulher tá tão maluca, tão cheia de coisa, tão cheia de preocupação, de exigência, que a gente está perdendo a fase mais maravilhosa das crianças. Quantas crianças hoje têm ralado no joelho? No cotovelo? Que quebrou o dente? Então são coisas que a gente está evitando, né, e pulando etapas, fazendo com que o nosso filho não desfrute daquilo que é natural para a idade dele. Ó, atenção sempre. Crescimento e ganho de peso. Se eu não prestar atenção até os 12 anos, depois disso eu não vou dar conta mais. Interação social. A gente está fazendo uma confusão muito grande também em relação... O meu filho não conversa, ele é mais tímido. Não é por conta disso que ele é autista, né? Ou a minha filha conversa demais, não para na cadeira. Não é por conta disso que ele tem alguma síndrome. A gente precisa tomar cuidado com os excessos, tá? E aí, por isso que eu volto a dizer, o acompanhamento médico é o que faz diferença num diagnóstico adequado para essa faixa etária. Vacinação de HPV. Lembra quando entrou a vacina de HPV? Que colocar a vacina de HPV nessa faixa etária era estimular. Você não sabe quantas grávidas tem de 14 anos no universo, né? Porque é muita. Porque a gente está perdendo a mão no cuidar. E a gente vem de uma faixa etária onde ter bebê aos 15 anos era normal. Minha avó teve com 15. Minha tia mais velha teve com 15. Minha mãe teve com 18. Então, assim, são mulheres jovens. Eu tive com 30. Então, a gente percebe ali que quanto mais escolaridade, mais conhecimento, mais tardio a gente toma a decisão de ser mãe, de consolidar uma família. Até porque estamos nessa fase sendo criadas a ser independentes. Né, que não podemos mais depender de homens, não é bem assim? Eu brinquei com as meninas hoje, eu falei, cada um tem o seu papel. Na minha casa o homem tem o papel dele, eu tenho o meu papel. A gente se encontra, né, num processo ali de autocuidado dos dois, mas cada um de nós sabe qual papel desempenha dentro do lar. A mulher precisa de um tempo para olhar para si. E a mulher, quando se torna mãe, quando ela está aqui nessa fase e ela se torna mãe, acabou ser mulher. Porque ela é mãe da Isabela, ela é mãe da Maria, ela é mãe do João. Na escola não é assim? Alguém sabe seu nome? Não, você é mãe do João Davi, você é mãe do Roberto. Mas você não é a Maria, você não é a Antônia, você não é a Lucila. E aí até a gente se encontrar de novo dentro desse olhar para nós mesmas, demora. Eu fui mãe aos 30. Eu lembro que eu me encontrei novamente, eu tinha 38. Porque até então eu era mãe só do Lourenço e do Raul. Com 38 anos eu entendi, opa, estou envelhecendo sem saúde, não estou cuidando de mim, porque eu só cuido do outro. Cuido dos filhos, cuido dos pais, cuido do marido. Como é que a gente vai desfrutar de um bom momento jovem, mulheres que somos, se a gente não mostrar para as meninas, para as adolescentes, o potencial que elas têm demais? Porque é nesse momento aqui que a gente tem que dizer para ela que existe uma infinitude de possibilidades ao encontro dela. Que ela pode escolher a profissão que ela quer, que ela pode estudar, que ela pode sim namorar com segurança. E aí, olhando para essas questões, a gente percebe, e eu falo com muita tranquilidade, a Gabi está aqui, eu dou aula no curso de medicina do Salê. São jovens tão fragilizados emocionalmente, então a gente precisa, e não é só lá, são jovens, os jovens hoje em dia tão frágeis. E a gente tem que olhar para esses jovens porque eles estão lá na rede social solto, ou eles não querem conversar com os pais. Sempre que eu estou em aula, eu falo assim para os alunos, é fácil falar de emocional com alguém que você não conhece, na hora que você vai atender dentro do consultório? É fácil a gente fazer diagnóstico de violência doméstica dentro do consultório? Não é fácil. Porque às vezes aquela mulher está lá 20 anos sofrendo violência doméstica, não sabe nem que sofre, e é muito difícil, ela tem vergonha daquilo. É fácil a gente falar de sexualidade? Quem completa 40 anos
e que o libido não reduz, não é? Não. Mas a gente tem vergonha de falar, inclusive com o parceiro, de que, olha, tá acontecendo alguma coisa comigo, que o negócio tá difícil aqui, mas que a gente precisa o quê? Será que é só a criança e a adolescente que tem que ir no médico? E aí uma das coisas que esses dias a gente conversou, e é por isso que a gente, toda vez que a gente vai em algum espaço hoje, a gente grava, porque para além de eu falar para 80 mais ou menos mulheres, vocês com certeza vão falar para mais 3, 4 cada uma, e se eu gravo e ponho em algum espaço social, com certeza outras mulheres vão escutar, de que a gente está deixando de se cuidar. E aí, por que eu digo isso? Porque a hora que chega aqui, se você não se cuida aqui atrás, quem nunca praticou atividade física, a hora que completar 40 anos vai acordar e vai falar, hoje eu vou, agora eu vou virar marombada, vou lá, vou fazer atividade física todo dia. Eu falo que eu sou a mulher da segunda-feira. Regime começa de segunda e acaba na segunda. Atividade física começa na segunda e acaba na segunda. Porque é muito difícil criar hábito depois dos 40. E aí o que a gente precisa fazer na puberdade? Insistir. O nosso papel de mãe e de educadora, porque todas as mulheres somos educadoras, é de dizer para os filhos o que é que eles precisam fazer. Então, meu filho tem 15 anos, mas não quer sair do sofá. Nós vamos trocar. Você quer ficar na internet, no celular? Só que então você vai pegar a bicicleta e vai andar 1 hora, em volta de algum lugar. A gente troca. Só que se a gente permitir, eu vou ser muito sincera com vocês, o tantão da responsabilidade disso é nossa. Porque a gente quis ser boazinha para eles, né? Ai, coitado, olha, estudou, às vezes estuda em escola integral, e aí vai sair agora à tarde para andar de bicicleta, mas esse bem eu estou construindo para que a hora que ele chegue na fase adulta, esse hábito já está adquirido. Então não seja um sofrimento para ele levantar, colocar uma roupa e praticar uma atividade física. Quem sabe que é a síndrome do climatério? Síndrome do climatério, não? Quem tem uns calor que eu não sei explicar de onde vem? Um rosto vermelho que fica vermelho do nada. Irritabilidade. Acordou e está irritado e não sabe nem o motivo às vezes. A síndrome do climatério é aquilo que antecipa a menopausa. Aos 30 anos a gente começa a ter redução hormonal. Então começa, eu não tenho estrógeno e progesterona, não tenho meu ciclo, né, ovulatório lá normal, todo mês, quando eu não tomo pílula e acabo não ciclando, mas se eu não tomo pílula eu tenho ciclo todo mês lá normalzinho, bonitinho. Quando eu chego aos 30, essa redução começa a existir. Então, começa uma redução dos meus hormônios. Quando eu chego nos 40, acabou. Então, assim, ele foi lá pro pé, reduziu muito, e eu começo, então, a ter esses sinais que dizem assim pra mim, ou você vai agora, ou é tarde demais. Entendam com clareza. Porque a hora que vocês entrarem na menopausa, que é o que a menopausa? É 1 ano sem menstruação. Ah, Lucila, mas eu tomo pílula. Não vale. Né? Provavelmente o médico vai te orientar a não tomar mais para poder avaliar certinho se você vai ou não entrar na menopausa. Mas normalmente, né, mulheres ali, quando começam os 45, que começam com aqueles ciclos mais espaçados, vem 1 mês, fica 3 meses sem vir. Vem 1 mês, vem um monte, aí fica 4 meses sem vir. Isso é o climatério, é a síndrome do climatério. Junto com ele, por conta da redução do estrogênio, eu começo a ter calor excessivo, eu começo a ter irritabilidade. Porque contaram para vocês, quem tomou já anticoncepcional na vida? Que o estrógeno que tem no anticoncepcional é o que deixa a nossa pele maravilhosa, é o que deixa a gente de bom humor, é o que reduz as cólicas. E aí, com a redução desse hormônio que a gente produz naturalmente, tudo isso vem. Então, mulheres às vezes mais velhas começam a ficar com o rosto mais manchado. E aí, sabe uma das coisas que a gente percebe quando a gente entrou na síndrome do climatério? A gente começa a procurar o dermato. Porque do dia, dermato e oftalmo. Então, do dia pra noite, eu sinto aquela pele cansada, sem visto. Aí eu falo, acho que eu tô precisando uns botox. Aí eu vou lá e procuro o dermato. Daqui 3 meses eu volto no dermato, porque já venceu. Tá vencendo rápido, né? Comecei lá aos 30 e demorava pra vencer, agora tá vencendo rápido. Aí volto de novo, e volto de novo. Seu estrógeno e seu progesterona estão reduzindo, tá? E é nesse momento que é importante que a gente procure um especialista, que vá no ginecologista, que ele faça lá a avaliação, que se necessário ele faça a inserção dos hormônios, faça o monitoramento, né, das questões, porque a hora que eu faço a ingesta de hormônios, eu preciso lembrar que o rastreamento para o câncer de mama e câncer de colo de útero também devem acontecer. Então essas as questões que a gente precisa pensar. A hora que a gente está lá na menopausa, com 55 anos, a gente vai até poder fazer reposição hormonal, mas ela não será tão efetiva.
E aí, se a gente começa precocemente, eu faço o quê com a menopausa? Eu vou tardando um pouquinho mais. E não adianta a gente achar, ó, eu menstruei com 18 anos. Nossa, eu tô contando muito bafo, né? Depois você corta. E aí tem gente que fala, mas eu menstruei com 12, então vai acabar mais cedo? Vou entrar no climatério mais cedo, na menopausa? Não. Cada organismo, cada corpo vai funcionar de um jeito. Por isso, da necessidade da gente se conhecer enquanto mulher. Então, basta só ir no espelho, arrumar o cabelo, passar uma maquiagem? Não. Preciso me tocar todos os dias, ver se de repente eu não estou sentindo nada na minha mama que está diferente. Eu preciso olhar as minhas partes íntimas com o espelho, para ver se não tem nada de diferente. Por que eu estou falando isso para vocês? Aí a gente olha para essa foto, a Fran, que é diretora de regulação, falou assim, eu achei que ela veio às vezes de um outro estado, que não tinha, né, unidade básica de saúde. Não. É dos municípios da nossa região. A minha pergunta para vocês é assim, essa mulher se enxergava? Essa mulher se tocava? Às vezes eu não sei nem se essa mulher, de fato, se amava, será? É difícil falar, né? Que como é, eu fico me perguntando. Só que a gente não é assim? Aparece uma manchinha, aí eu falo, mas eu tava mexendo com limão ontem, deve ser do limão. A manchinha que era pititica cresceu. Mas é porque eu acho que eu tomei sol de novo. A hora que você vai ver, o negócio explode pra fora e dentro já tava assim. E aí minha pergunta pra vocês assim, nós estamos dando o valor que nós merecemos enquanto mulheres? Porque a gente gasta 1 hora para levar os filhos, a gente gasta 1 hora para lavar roupa, a gente gasta às vezes 5 horas para limpar a casa, mas a gente não gasta 15 minutos para se olhar, para ver se tem alguma coisa diferente, para perguntar para o parceiro tirar a nossa roupa, porque a gente sabe o quanto é difícil hoje a gente ir num espaço, num consultório médico, e o médico fala assim, ó, tira a roupa para eu poder examinar. Onde é que aparecem as manchas de hanseníase? Nas costas. Se eu não me olho, eu vou saber? Então, como é que eu converso isso com meu parceiro? Eu tiro a minha roupa, eu digo para ele me olhar, tem alguma coisa diferente que não tinha e que você está observando? Eu falo para ele o que é que está mudando em mim, mas eu sei o que é que muda em mim? Ou eu sempre escuto e acho que está tudo bem? Está irritada, hein? Pitizenta. Que coisa horrorosa. Não tomou remedinho hoje. E aí eu passo a não entender as minhas mudanças e achar que o outro tem razão de que, de fato, nossa, eu preciso melhorar. Eu acordo todos os dias pensando assim, hoje eu vou ser melhor que ontem, hoje eu não vou falar palavrão, hoje eu não vou ser sem educação, hoje eu não vou xingar ninguém no trânsito. Só que aí eu tô mais me preocupando com o outro do que comigo mesma. Com aquilo que eu tô sentindo de forma muito exacerbada, muito aumentada. É normal a gente ser irritado assim o tempo todo? Não é, e eu não preciso conviver com isso. Eu posso buscar atendimento. Eu vou fazer uma pergunta. Alguma mulher daqui vai deixar sua mama chegar nessas condições? Por favor. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês passem a gritar, a berrar se for preciso. A hora que vocês chegarem numa unidade básica de saúde, com qualquer coisa, e vocês entenderem de que não foram escutadas, eu quero que vocês gritem. Que peçam socorro para amiga, que mostrem aquilo que vocês acham que não é normal. Porque eu não quero e eu não posso admitir que com as mulheres que eu converso se permitam chegar nessa situação. É muito difícil quando a gente não faz todos os preparos anteriores. Chegar aos 60 anos e mais, onde eu tenho maior incidência de osteoporose. O que é que aumenta? A Gabi falou. O que é que aumenta as células ósseas, musculares? Musculação. E às vezes a gente fala, mas eu corro, mas correr não produz células musculares. E o que a gente mais perde, a hora que a gente faz 60 anos, não falei que com 30 reduz os hormônios? Com 40 ele cai no pé? Com 60 quase não existe. Então se eu não fizer o que eu preciso fazer de cuidado, e é musculação. Mas Lucila, eu já tenho 80 anos, vai resolver alguma coisa? Vai. Então, se eu não fizer tudo aquilo que pode ser feito para produzir qualidade, não vai adiantar. E aí a gente precisa olhar para tudo que vem antes, para a hora que chegar aqui, a gente chegar melhor. Hoje eu tenho medo de chegar aos 60, porque eu ainda sou muito preguiçosa comigo.
Porque eu não cuido de mim como eu entendo hoje que eu merecia cuidar. Só que vocês precisam saber que se vocês não estiverem bem, todo o restante desmorona dentro de casa. Então, que a gente precisa estar bem emocionalmente, bem fisicamente. E aí, assim, como é que a gente faz para ser diferente? É um dia de cada vez. Hoje eu consegui, amanhã eu não consigo, mas eu não desisto. Depois de amanhã eu tento de novo. Não falei pra vocês que ultimamente eu sou a mulher da segunda-feira? Toda segunda eu tento. Hoje eu tentei. Hoje eu fui lá e fiz. Mas pode ser que amanhã não dê tempo. Mas por quê? Porque a agenda do outro tem mais prioridade do que a minha agenda. Que as necessidades do outro têm mais prioridade que as minhas necessidades. Porque eu tenho peso na consciência de deixar meus filhos com a minha mãe para ir fazer atividade física. Porque eu já fico o dia inteiro fora. Vou deixar eles com a minha mãe para ir na academia? Não é assim que a gente se pergunta? O que é que a gente pode pensar em fazer diferente daquilo que a gente já conhece? Porque às vezes eu acho que eu vou e chovo no molhado. E quando a Gabi fala, quando eu falo que a gente tem que fazer algumas coisas, eu falo, mas eu já sabia disso, e por que que eu não faço? Eu já tinha consciência de que isso ia melhorar. E por que é que eu não consigo? Eu não sei dizer para vocês. Só vou dizer assim, de que a gente precisa respirar e combinar dentro de casa algo que seja bom para todo mundo. Então eu trago o marido, eu trago os filhos, e eu digo, olha, meia horinha da mamãe. Meia hora a mamãe vai correr em volta do quarteirão. Eu lembro do meu filho de bebê, que antes eu falava que eu era mais esforçado nesse sentido do que hoje. Eu colocava o carrinho na rua de casa e eu ficava correndo de uma esquina a outra. E voltava, olhando o carrinho. A gente dá jeito quando a gente quer. Só que a gente vai relaxando porque as necessidades de todo mundo é mais importante que as nossas. Era isso que eu tinha para falar. Dúvidas? Claro que eu dou. Microfone. Só vou beber água enquanto isso. Eu peço desculpas para vocês, mas uma coisa que eu vou falar é muito importante e muito fácil. Nós somos partes aqui, nós somos componentes do jogo de vôlei, de coreografia, de tudo, né, que pode fazer, de natação, de livro. Isso a gente faz aqui, segunda, quarta e sexta, aqui no nosso clube lá, né, no nosso então, e é muito fácil de ir lá. Segunda, terça e quarta. Nós damos segunda, quarta e sexta. Nós temos vôlei adaptado. Olha, sábado agora nós vamos jogar em Aracaju. Nós vamos jogar lá no torneio. Então, gente, às vezes não dão assim valor para isso. E Mirandópolis tem coisa muito boa para todas as cidades, principalmente para nós. Né? A nossa que está precisando, a nossa que está precisando. Tudo que ela falou. E eu, graças a Deus, eu fui abençoada. Eu tive bem, né, uma filha que a ginecologista, talvez você já reconhecer, ela é a doutora Helena de Campo Grande. Ela me acompanhou desde os meus primeiros tempos da menopausa. Da menopausa, tudo. Eu fui criada por ela. Ela me cuidou, está cuidando até hoje, graças a Deus. Então, às vezes, uma pessoa pensa que é difícil. É difícil isso, não é. Eu fiquei sozinha há muito novo, tinha 3 filhos. Mas eu tinha tempo de fazer as minhas, assim, coisa, né, que eu gostava de fazer, estudar meus filhos, cuidar deles, eles chegavam em casa com bolinha para fazer. Então, gente, mas é um tempo. É um tempo que tem que ser aproveitado. Cada minutinho tem que ser aproveitado do nosso tempo. Eu vou fazer 80 anos esse ano, com a graça de Deus. Mas por quê? Eu já fui muito preparada. Desde há muito tempo, eu teria 40 anos, por aí que eu comecei, agora eu vou fazer 80. Mas nesse tempo todo, eu não me estudei nem um dia. Estava difícil, estava. Estava assim, com preguiça, estava. Mas eu ia. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que estimula tudo. A Ione está nesse caminho, estimulando todo mundo. Ela já chamou todo mundo para o vôlei. Gente, vamos lá, vamos ver lá. Nós temos CCI, é tanta coisa boa. Temos pilates, isso daí. Tudo coisa boa para nós que ainda tem tempo de fazer. Né? É isso daí. É esse o meu recado. Tem o que fazer, tem onde fazer, tem professor e tem muitas amigas esperando vocês. O recado está dado. Pessoal, dúvidas? O que é para vocês guardarem?
os ciclos de vida da mulher e o cuidado que cada ciclo exige, tá? Pensem nisso em casa, se reorganizem dentro de casa. Não é fácil. Eu queria uma Ione. Queria uma Ione lá em Araçatuba para me convidar também, para me lembrar que é importante estar indo. Mas é todos os dias, como a senhora falou. É todos os dias, levantando a carcaça, porque às vezes só é a carcaça que tá, né? O espírito foi para algum lugar que a gente nem sabe onde tá, é só a carcaça que ficou, mas para a gente poder fazer alguma coisa que faz bem para nós, tá? Porque a idade vai chegar.